Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. Os principais atores da justiça em Moçambique juntaram-se hoje para discutir os desafios do setor. O antigo diretor da Unidade Técnica de Reforma Legal, Abdul Karimo, propõe a legalização das escutas telefónicas para facilitar a investigação do crime organizado. O encontro é organizado pelo Ministério da Justiça e insere-se nas comemorações da Semana Nacional da Legalidade. Aqui estão frente a frente Procuradoria-Geral da República, Polícia, Serviço Nacional das Prisões, Governo e juristas independentes. O antigo diretor da Unidade Técnica de Reforma Legal, Abdul Karimo, começou por lançar uma proposta inédita ao defender a legalização das escutas telefónicas como forma de facilitar a investigação do crime organizado. Hoje não é possível combater o crime organizado, o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas, os sequestros, sem haver escutas telefónicas legalmente autorizadas. Resolve mais este problema. Então, como eu tinha que fazer uma alteração pontual por causa das medidas alternativas, então consagrei um capítulo com mais de 40 artigos sobre interseção e gravação de comunicações pela via eletrónica, exatamente para combater corrupção, o tráfico, os sequestros, desde 2011. 2011, Dr. Amborto. E eles queixam-se sempre. E se a gente levar uma gravação, uma escuta telefónica para o tribunal, vai dizer isto não é meio de prova, não está no Código de Processo Penal, não pode ser aceito. O também antigo vice-presidente da Assembleia da República aponta os casos Sócrates em Portugal e Petrobras no Brasil como resultado das escutas telefónicas, sem as quais seria difícil encontrar suspeitas. Lava Jato no Brasil, graças a quê? Escutas telefónicas. Não sei em Portugal como é que se chama. Operação Marquês. Com base em quê? Escutas telefónicas. Não é com base em documentos que você apanha o tráfico de influência. O que a gente apanha em documentos é isto que a gente chama corrupção hoje, que é desvio de bens do Estado. É isto. 90% de corrupção hoje, que a gente julga, é desvio de bens do Estado. Está documentado na contabilidade. Basta alguém olhar para a contabilidade, a gente descobre. Tráfico de influência, só com meios de produção de prova. E a escuta telefónica é um meio de produção de prova por excelência. Atualmente, a legislação moçambicana não prevê o uso de escutas telefónicas. A polícia diz que deve haver inserção dos reclusos na sociedade para evitar que voltem a cometer crimes. Já o vice-ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, reconhece faltar coordenação entre os atores da Justiça para a implementação das penas alternativas à prisão. A voz da polícia, no ciclo de palestras sobre justiça, fez-se ouvir através de José Weng San, vice-comandante da PRM. Ele conta que, após serem libertos, muitos reclusos voltam a cometer crimes por falta de inserção na sociedade. Para José Weng San, o Estado deve garantir acompanhamento a quem sai da cadeia para que volte a ser tratado com dignidade e evite o caminho do crime. Damos a liberdade provisória, ou então o cumprimento da pena, e não há outras medidas de inteligência de acompanhamento da pessoa. E nem temos algumas medidas de enquadramento social. Aí é que está o problema. E muitas vezes, ao sair da cadeia, a pessoa nem tem meios para regressar para a sua procedência. E aí, o ciclo vicioso de crimes. Sobre a implementação das penas alternativas à prisão, plasmadas no novo Código Penal, o vice-ministro da Justiça reconheceu haver falta de coerência entre os principais atores do setor. Joaquim Veríssimo chegou mesmo a considerar que, caso não hajam mudanças, as penas alternativas podem não alcançar os objetivos pelos quais foram criadas. Existem ainda graves erros de coerência. Então, o importante é que nós juntos, como realmente autores principais neste processo, articularmos com a Assembleia para que, efetivamente, essas incoerências possam ser sanadas, para permitir a aplicação mais correta, portanto, deste instrumento muito importante para a socialização
do recluso. Nós estamos no primeiro ano do ciclo 2015-2019. Se isto não estiver nos nossos instrumentos de planificação, é óbvio que não vão ter esses desafios todos a sua concretização. A formação de juízes e procuradores sobre as matérias do novo Código Penal é uma das ideias apresentadas para contornar as dificuldades na implementação das penas alternativas. A Procuradoria-Geral da República defende a alocação de meios tecnológicos à PIC para melhorar a investigação do crime de tráfico de seres humanos. De acordo com a Procuradoria, a investigação ainda segue métodos tradicionais muitas vezes ineficazes. A Procuradoria-Geral da República considera o tráfico de seres humanos um crime preocupante, tendo em conta que 300 mulheres e crianças são traficadas todos os dias para a vizinha África do Sul. Moçambique caracteriza-se como sendo um país de origem e de trânsito de tráfico de pessoas. Não existem, portanto, evidências de Moçambique constituir um país de destino. A nível interno, esta atividade caracteriza-se pela retirada das vítimas, geralmente do sexo feminino, das zonas rurais para as urbanas, onde são submetidas à exploração sexual e ao trabalho forçado. Além da exploração sexual e laboral, começa também a preocupar o tráfico para a extração de órgãos humanos. Particularmente os distritos de Milanje e Lugela, registrou 2 processos de tráfico para fins de remoção de órgãos, onde se constatou o envolvimento de comerciantes, camponeses e desempregados na prática deste crime. Os órgãos extraídos foram fígado, rins, pulmões, coração e órgãos genitais. Tais órgãos foram usados quer para práticas obscurantistas no distrito, quer para venda. No caso da venda, o destino dos órgãos foi o nosso vizinho Malawi. A Procuradoria-Geral da República diz que só com uma polícia dotada de meios é que se investiga os crimes de tráfico de seres humanos. A título meramente exemplificativo, nós tomamos conhecimento da existência, foi feita uma denúncia que dava a conhecer-nos da existência de menores a nível interno que tinham sido traficados da província de Gaza e Inhambane para fins de exploração laboral. E porque o processo em si era extremamente complexo, estamos a lidar com uma rede mais ou menos devidamente estruturada, nós fizemos uma requisição de meios tecnológicos básicos e simples para darmos início à investigação. E um dos meios que nós pedimos, só para dramatizar, foram câmaras ocultas para podermos fazer a vigilância e o seguimento, e a resposta que obtivemos é que a PIC, portanto, não estava dotada desses meios. A Organização Internacional de Migração, num relatório de 2003, estimava que 1000 moçambicanos eram traficados anualmente para a África do Sul. Cerca de 10 homens armados assaltaram a casa de Dom Alexandre José Maria dos Santos, no Zimpeto, na cidade de Maputo. Uma freira e 2 guardas foram espancados. Pânico e terror instalaram-se na madrugada desta segunda-feira na residência onde mora o arcebispo emérito da Igreja Católica, Dom Alexandre Maria dos Santos, localizada no bairro Zimpeto, arredores da cidade de Maputo. De acordo com uma sobrinha do arcebispo, que preferiu falar em anonimato, cerca de 10 homens com katanas, chaves e outros instrumentos contundentes invadiram a casa e exigiram dinheiro. Para terem acesso aos compartimentos da casa, os assaltantes arrombaram as portas e janelas e já no interior reviraram tudo, desde os cacifes, pastas até os colchões. Na imagem da Santa Maria, escapou a invasão dos criminosos. Segundo a fonte, uma das freiras resistiu a entregar os valores monetários exigidos pelo grupo e acabou espancada violentamente. A invasão não encontrou o arcebispo emérito, uma vez que se encontra fora do país em tratamento médico.
Até a retirada da nossa equipa de reportagem do local do crime, a Polícia de Investigação Criminal encontrava-se a fazer a perícia. Recorde-se que em setembro passado, uma missionária da Igreja Católica ficou ferida após tentativa de assalto a um convento na Matola. A polícia diz que já tem pistas das pessoas que tentaram assaltar um comerciante na semana passada em Maputo e que culminou com a morte de 3 inocentes. No briefing habitual, a polícia reportou ainda o caso de um jovem que violou até a morte uma mulher de 23 anos. A polícia diz que o grupo que confundiu um comerciante e que abriu um tiroteio na Praça dos Heróis e no bairro Central está próximo de ser encontrado. A polícia, está a seguir as pistas que detém neste momento e que não podem ser tornadas, portanto, ou seja, não podem ser divulgadas para o bem da própria investigação. Portanto, o que se garante é que a polícia está a trabalhar intensamente no sentido de esclarecer este caso. No briefing habitual, a polícia apresentou este jovem que confessa ter morto uma mulher. Chegamos em casa dela, foi no caminho mesmo, onde o deresteira ela caiu no chão, eu apertei o pescoço da primeira vez, só quando eu apertei o pescoço da primeira vez, só ela não morreu logo na hora. Eu lhe tirei a roupa. Então, daí eu fiz trazer com ela. Só que ela da segunda vez, quando já quis falar alguma coisa e falou de facto, a me dizer que a Rony que você está a fazer não se faz, não te merece isso. Estes violaram sexualmente, portanto, uma jovem de 23 anos de idade e que acabou, portanto, encontrando a morte como consequência, portanto, desses actos macabros protagonizados, portanto, por esses indivíduos. E é coisa para dizer, atitudes mesmo de gente psicopata. Ainda neste briefing à imprensa, a polícia diz ter detido no aeroporto internacional de Maputo um indivíduo de origem chinesa com alguns derivados da ponta de marfim e algumas pedras preciosas. Arrancou hoje a segunda fase da Semana Nacional de Saúde. Com a campanha, espera-se que mais de 4 milhões de crianças sejam desparasitadas e administradas a vitamina A. É a segunda fase da Semana Nacional de Saúde, dedicada a crianças menores de 5 anos e mulheres em idade reprodutiva. Para a presente campanha, espera-se que mais de 4 milhões de crianças sejam administradas medicamentos que reforcem a defesa do corpo contra infecções, melhorar o seu estado nutricional, bem como identificar crianças com desnutrição aguda. O vice-ministro da Saúde, Mouzinho Said, diz que os líderes comunitários devem assumir um papel ativo nesta campanha, até mesmo para evitar a desinformação. Queremos que continuem a mobilizar a comunidade para virem ter estes serviços. Participem conosco para termos sucesso. Em todo o país, nós nesta vitamina A queremos ter mais de 4 milhões de crianças. Mas para ter 4 milhões de crianças, as crianças precisam de vir. Paralelamente à campanha da saúde, o Ministério da Justiça tem aproveitado para proceder ao registro gratuito de crianças menores de 5 anos de idade. Apelar ao governo da província de Inhambane que, nas suas atividades governativas, transmitam às populações a importância do registro de nascimento. Não só, como também de outros atos registrais, tais são os casos de casamento e o registro do óbito. De igual modo, gostaríamos de apelar aos pais que não percam a oportunidade de, junto das conservatórias do registro civil, aos diversos níveis, declararem o nascimento dos seus filhos nos primeiros 4 meses de vida. Refira-se que a semana decorre de 2 a 6 de novembro corrente, cujas cerimônias centrais tiveram lugar na localidade de Guma, no distrito de Massinga, província de Inhambane. Na província de Manica, prevê-se abranger mais de 52 mil crianças com a vitamina A e também desparasitação nesta segunda fase da Semana Nacional de Saúde, que arrancou esta segunda-feira à escala nacional.
Além da suplementação da vitamina A e triagem nutricional às 52 mil crianças dos 0 a 59 meses, a segunda ronda da Semana Nacional de Saúde, que ao nível da província de Manica foi lançada no Centro de Saúde 1º de Maio em Chimoio, irá abranger igualmente crianças de 12 a 59 meses que beneficiarão de desparasitação por mebendazole. Em paralelo, segundo o diretor distrital de saúde da cidade de Chimoio, que dirigiu a cerimônia de lançamento da campanha, decorrerá o rastreio da tuberculose infantil, que, embora sem avançar números, vincou que tem estado a atingir níveis assustadores. Também pretendemos fazer o rastreio da tuberculose infantil, significa que a todas aquelas crianças de 0 meses a 59 meses. Nós sabemos que esse assunto de tuberculose infantil é extremamente preocupante para o nosso distrito e estamos a ver que temos muitos casos de tuberculose a nível do distrito e provavelmente haja também uma criança com problema de tuberculose. Por isso que há uma necessidade de nós fazermos o rastreio da tuberculose infantil a nível do nosso distrito de Chimoio. As mulheres em idade fértil beneficiarão de métodos contraceptivos para a redução do índice de gravidezes indesejadas e não só, como também beneficiarão do preservativo para que se reduza o índice de infecções por doenças transmitidas sexualmente. Vamos continuar a fazer aquilo que é o planeamento familiar a todas as mulheres em idade fértil. Significa que todas aquelas mulheres que completaram 15 anos e 49 anos de idade serão fornecidas aquilo que é pacote de planeamento familiar. O primeiro dia da Semana da Saúde e da Criança teve muita aderência, dado que as mães estão consciencializadas da importância desta campanha. É para melhor a saúde da criança, né? Porque dando a gota, vacinando, dando desparasitante, a criança fica prevenida de muitas doenças. Porque é para garantir a saúde da criança. Então, para as mães que ainda não vieram, deixo uma mensagem que elas devem participar, elas devem vir. Porque além das vacinas e das gotas, também temos o registro que é mahala, né, como dizem. Criança para não ficar com doenças e ela deve sempre encaminhar para o posto de saúde, porque a criança sai mais saudável. Fica com nenhuma doença essas doenças transmissíveis que saem aqui nesses dias. A Semana Nacional de Saúde da Criança tem como objetivo acelerar à escala nacional os progressos na redução da mortalidade materna, neonatal e infantil, bem assim promover a saúde da família através de intervenções multissetoriais. Diversos medicamentos do Sistema Nacional de Saúde foram apreendidos na semana passada em Chimoio, durante uma operação conjunta levada a cabo pelas autoridades policiais e sanitárias da província. A operação, que culminou com a apreensão destes fármacos, visa desencorajar a sua venda em mercados paralelos e sem observância dos padrões de conservação, o que muitas vezes, ao invés de tratar, provoca doenças nos pacientes. Firmino Jaqueta, médico-chefe provincial de Manica, diz que a maior parte dos medicamentos apreendidos são do Sistema Nacional de Saúde, daí que investigações decorrem no sentido dos vendedores flagrados a proceder à sua comercialização venham a denunciar os seus fornecedores com vista à tomada de medida. Temos que continuar a fazer isto. Temos alguma esperança de que essas pessoas que estão presas, que foram apanhadas com esses medicamentos, essas pessoas venham nos a dizer alguma coisa. Porque uma das coisas que podemos fazer, se realmente essas pessoas disserem quem é que lhes dá o medicamento, nós realmente atuamos imediatamente, vamos expulsar essas pessoas, como fizemos no ano passado. A polícia confirma a detenção de 2 indivíduos flagrados a vender medicamentos do Sistema Nacional de Saúde no mercado Feira em Chimoio, mas diz que trabalhos estão em curso no sentido de desativar outros elementos da rede que se dedica à venda de medicamentos. A forma como os fármacos são comercializados representa, sem sombra de dúvidas, um atentado à saúde pública, porque entendemos nós que não são apenas essas 2 pessoas que estão envolvidas nesse tipo de comercialização. Então há um trabalho de fundo que é necessário que seja feito, de modo a levarmos à barra da justiça as pessoas que continuam a enveredar por essas práticas. No entanto, as autoridades sanitárias apelam aos cidadãos a não comprar medicamentos nos mercados, dado o seu mau estado de conservação, devendo fazer nas farmácias das unidades sanitárias ou privadas mediante prescrição médica. Muito bem, vamos agora observar um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões.
como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol. Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, estamos de volta a esta noite informativa. Agora vamos entrar em conversa no estúdio. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique organiza entre os dias 4 e 5 deste mês o seu primeiro congresso. E para nos debruçarmos acerca deste congresso, tenho em estúdio Venâncio Xirim, que é da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, a quem desde já agradeço a sua presença. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique vai organizar uma conferência, um congresso, como bem disse, de princípio, e que terá como tema o impacto da contabilidade e auditoria para o desenvolvimento sustentável. A questão que lhe faço, primeiramente, é porquê a escolha deste tema? Mais uma vez, boa noite, Edna. Muito obrigado ao Grupo Soico, à STV, por nos dar esse espaço para falarmos um pouco da nossa profissão. A razão da escolha desse tema está relacionada com o fato de ser o primeiro congresso da nossa ordem, o primeiro congresso que se pretende que seja um congresso de formação, um congresso em que nos apresentamos, e não havia nada melhor do que precisamente discutir o impacto da nossa profissão naquilo que é o desenvolvimento sustentável do nosso país. O conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que está, de alguma forma, em voga, se assim posso dizer, um tema presente, candente, e queríamos, de alguma maneira, marcarmos a nossa presença, marcarmos a nossa primeira aparição pública, abordando precisamente este tema. Portanto, é um tema atual que gostaríamos de associar a nossa profissão com este grande tema, este grande debate, que é o desenvolvimento sustentável. Exato. Como é que a Ordem descreve a evolução dos desafios da contabilidade e auditoria em Moçambique? Bom, primeiro, como Ordem, a nossa grande missão, a nossa grande tarefa circunscreve-se em três principais vetores. O primeiro é registar os contabilistas e auditores, o segundo, formá-los e depois fiscalizar o trabalho que fazem. Neste contexto, a nossa profissão tem-se posicionado, tem-se mostrado de total relevância, procura de alguma forma acompanhar
esta dinâmica do país, do desenvolvimento econômico do país, à medida que as operações económicas, os grandes projetos de desenvolvimento, o próprio erguer da economia nacional precisa de contabilidade robusta, contabilidade com infraestruturas adequadas para poder reportar a dinâmica desta riqueza, quer para os que investem, quer para o governo, como entidade que decide sobre políticas macroeconómicas, tem que se basear em informação de qualidade. Portanto, a nossa profissão, primeiro como produtor de informação financeira enquanto contabilistas e depois como auditores, como quem certifica a qualidade e a verdade da informação, surge precisamente para dar resposta a esta dinâmica do desenvolvimento econômico do país e enquanto nação, enquanto país, dando resposta primeiro aos que investem, segundo aos que decidem sobre políticas macroeconómicas do país. Falou ao princípio que um dos desafios é registar os próprios contabilistas e auditores de Moçambique. Já se faz sentir a relevância desta profissão na nossa sociedade ao ponto dos próprios contabilistas ou jovens que estão a formar-se nesta área reconhecerem a ordem? Exato. O reconhecimento é de alguma forma clara, precisamente porque mesmo a nível da academia, quando os profissionais estudam a contabilidade, sabem perfeitamente que a nossa profissão está estruturada, é uma profissão regrada a nível internacional e os profissionais se organizam, se estruturam para poder se firmar como profissionais que são. E, portanto, o seu surgimento é uma resposta a uma ansiedade, a uma vontade histórica. Só para notar, ficamos basicamente 10 anos numa comissão instaladora a estudar modelos, estudar alternativas e formas de construir a nossa organização. E, portanto, o seu surgimento é claramente uma resposta a uma inquietação que sempre se colocou, uma falta que sempre existiu, no sentido de que quando é que nós estaremos estruturados, quando é que nós estaremos organizados. E portanto, o impacto já se sente. Tivemos, a nível da contabilidade, realizamos há pouco tempo o segundo curso de formação profissional dos contabilistas. Daqui a pouco vamos iniciar um curso para a certificação dos auditores certificados de Moçambique. Portanto, é isto que traz o sentido. Estão todos registados, os que têm legitimidade e competência para ser a profissão, estão a ser formados e vamos evoluir para a fiscalização. E são esses atos que vão lhes fazer sentir que estão agregados numa organização profissional que pretende desenvolver a profissão e a carreira profissional. O lema deste congresso é a contribuição da contabilidade e auditoria para a construção de uma sociedade justa e próspera. A pergunta que faço é a seguinte: como é que a contabilidade e a auditoria podem contribuir para uma sociedade mais justa? É uma maneira muito simples, porque, bom, primeiro, quem investe os seus recursos, as suas reservas para multiplicar a sua riqueza, pretende ter um retorno do seu investimento. E esse retorno, antes de o ter, terá que partilhar esse retorno com o Estado, em termos de imposto. E quem saberá lhe dizer isso com clareza é a contabilidade. Quem saberá certificar se isso está correto é a auditoria. Portanto, a partir da altura em que eu consigo ter o retorno do meu investimento certo e pago o imposto correto, de acordo com aquilo que a lei prevê, a contabilidade está a me produzir informações, dados úteis que permitem que se faça justiça naquilo que pago ao Estado como imposto e naquilo que recebo como meu retorno. Agora, se porventura as contas estiverem erradas, vou pagar o imposto errado ao Estado e vou distribuir dividendos que não existem, ou vou prescindir de receber dividendos quando existe, só porque a informação está errada, o Estado vai prescindir de receber a parte que lhe cabe do imposto porque a informação está errada. Portanto, o conceito de justiça é basicamente nesse sentido: ser justo para quem investe, ser justo para o Estado como quem é a entidade que tem que recolher
os impostos para poder servir os interesses públicos em termos de orçamento do Estado. Quais são os principais temas deste Congresso e quem serão os principais intervenientes que irão fazer parte? Os temas são vastos, são muitos temas que nós sugerimos. São 2 dias em que vamos debater as questões da contabilidade. Um dos temas, por exemplo, é a necessidade de uma conta nacional transparente. Teremos como orador um digníssimo doutor, que foi um dirigente a nível dos impostos, dirigiu firmas de auditoria a nível da dimensão internacional, e também vamos discutir a relevância da contabilidade e auditoria como serviço de utilidade pública. Teremos magistrados do Ministério Público a discutir, a mediar, a discutir a questão. A contribuição da contabilidade e auditoria como meio de investigação para a prevenção de crimes económicos, que também são digníssimos magistrados do Ministério Público que vão discutir a questão. A relevância da contabilidade e auditoria para as finanças públicas, são funcionários do Estado que vão discutir. Portanto, são temas vastos e procuramos envolver não só profissionais da contabilidade. Houve algum critério para a escolha destes temas? Houve critério, sim, que era, primeiro, compaginar com aquilo que era o nosso lema, a questão de uma sociedade do desenvolvimento sustentável, e aquilo que também constitui os temas, digamos assim, mais em debate na nossa sociedade. Crimes económicos, por exemplo, que a contabilidade tem um instrumento que fornece dados, elementos valiosos para se provar ou não a ocorrência de crime. Portanto, a questão foi elencar temas que não sejam exclusivamente da contabilidade, temas que sejam de interesse público, e de modo a mostrar também a nossa disponibilidade como profissionais para contribuir nesta sociedade. Não só falar da nossa vida técnica, muito mais virado para nós próprios, mas também um pouco de nós, mas virado para a sociedade. Portanto, o critério fundamental foi rigorosamente esse. Exato. E quem é que poderá participar neste? Todas as pessoas interessadas participar, os contabilistas e auditores, obviamente, portanto, os nossos associados todos, obviamente, e estão todos convidados, mas como se percebe, os temas são transversais, portanto, qualquer pessoa que tenha interesse nisto é convidado, mas basicamente os nossos profissionais, os estudantes da contabilidade, os potenciais candidatos para a profissão de contabilidade de auditoria são as pessoas mais apropriadas e convidados para participar nesta ascensão. Exato. E depois deste primeiro congresso, o que é que a Ordem dos Contabilistas espera? O que é que se pensa daqui para frente? Daqui para frente, precisamos continuar a trilhar os nossos caminhos, que são aqueles 3 primeiros principais pilares que falei do princípio, que é continuar a registrar, formar e fiscalizar a profissão de controle e auditoria. E, sobretudo, implantar a nossa ordem a nível nacional. A contabilidade, a ordem está satisfeita com os novos formandos nesta área? Satisfeitos não diríamos que estamos, mas estamos confiantes de que as coisas têm uma base bastante razoável do seu desenvolvimento, há espaço para crescer, para desenvolver, mas claramente que o nível dos nossos contabilistas auditores não estão a dever tanto a ninguém, né? Mas há espaço para crescer e é para isso que cá estamos, acreditamos que já lá vamos chegar, e sobretudo com a nossa filiação no IFAC, que é um dos nossos grandes objetivos a nível internacional. Exato. Venâncio, não sei se ficou algo por dizer. Não, praticamente é tudo quanto falamos. A nossa ordem, nós não somos um sindicato, não. Somos uma ordem que agrega os profissionais, que forma os profissionais, fiscaliza o seu trabalho. O nosso grande compromisso é trabalharmos com toda a sociedade. Estamos aqui para nos apresentar como uma ordem empenhada, patriótica, e que pretende contribuir naquilo que sabe bem sobre o futuro do país, e são todos convidados ao Congresso
e façamos dele um grande momento para nos impor como profissionais que somos. Exato, Venâncio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique organiza nos dias 4 e 5 deste mês o seu primeiro congresso com o tema Impacto da Contabilidade e Auditoria para o Desenvolvimento Sustentável. O lema deste congresso é a contribuição da contabilidade e auditoria para a construção de uma sociedade justa e próspera. E poderão todos participar, desde os novos formados nesta área até os contabilistas e auditores e o público em geral neste congresso que irá se realizar nos dias 4 e 5 deste mês. Vamos prosseguir com as notícias. O presidente do Costa do Sol diz que o ferroviário de Maputo deveria se envergonhar por ser vencedor numa jornada com irregularidades. A moça Chiqualaquala diz ainda que a Liga Moçambicana de Futebol deve se explicar do atraso no jogo em Nampula. 24 horas depois da jornada que decidiu o campeão nacional, o presidente do Costa do Sol, Moça Chiqualaquala, quebrou o silêncio e disse à STV que é estranho que tenha havido um atraso no jogo decisivo em Nampula. Para Chiqualaquala, o ferroviário de Maputo deveria se envergonhar do sucedido. Os outros é que têm que ficar envergonhados por serem campeões com esquemas em que só marca-se o golo depois do jogo do Costa do Sol terminar. Não é? Eu acho que deviam ficar envergonhados. E nós vamos perguntar, quando nos encontrarmos, vamos parabelizar, vamos abraçá-los e dizer parabéns, campeão. O presidente do Costa do Sol diz ainda que a Liga Moçambicana de Futebol tem a obrigação de esclarecer o que aconteceu no jogo de Nampula. Eu acho que há pessoas que devem explicar isso. E era bom que não ficassem calados, fazerem-se de ouvidos de mercador como se não tivesse acontecido nada, porque o que aconteceu não é bom para as pessoas, nem para nós, nem para ninguém. E eu rogo que a Liga Moçambicana de Futebol apareça em público e explique o que aconteceu em Nampula. Por que houve atraso de 9 minutos na segunda parte para iniciar? Já na primeira parte começou 4 minutos depois. Na segunda parte foi muito mais, 9 minutos depois. E isso é importante que haja uma explicação. Quem quebra as regras é a própria Liga, porque quero acreditar que em Nampula tinha lá o delegado da Liga e em Chibudo tinha o delegado da Liga e eles são responsáveis por fazer cumprir as orientações e começarem os jogos à mesma hora. Infelizmente isso não aconteceu. O presidente dos Canarinhos reconhece, porém, que a equipe também foi culpada, pois deveria vencer o clube de Chibuto e não esperar pela combinação de resultados. O Ferroviário de Maputo tornou-se campeão este domingo após empatar a uma bola frente ao Ferroviário de Nampula. O jogo terminou 9 minutos depois do previsto, quando o Costa do Sol já se preparava para festejar o título. O antigo árbitro de futebol, Arão Júnior, diz que os delegados da Liga Moçambicana de Futebol são os principais culpados pelo início tardio do jogo entre o Ferroviário de Nampula e o seu homónimo de Nampula, que ditou o Ferroviário de Maputo como campeão nacional. Arão Júnior é árbitro reformado, tendo apitado mais de 30 anos em competições nacionais e internacionais. Ele conta que nunca viu o que aconteceu este domingo em Nampula. E uma vez, recordo-me quando eu apitava, houve um campeonato que teve que se decidir assim. Primeiro concentraram os árbitros, aqui é Maputo, concentraram os árbitros mais de um número elevado em face do número das pessoas que iam apitar. Chegados na associação, eu recordo, na federação, só selecionaram fulano sai com delegado X, fulano sai com delegado X. Sair até da federação sem saber que jogo vais apitar. Pelo caminho que sabes, eu vou para o Costa do Sol, nós vamos para o estádio, nós vamos para não sei aonde. E chegados lá, aquela hora eles combinaram. E nós, quer dizer, ficávamos no campo preparados e tudo. Chegado daquela hora é que a gente dava o início. O delegado é que dizia, já podemos começar. E em todos os campos eles faziam com que, seja 15-1, 15-2, 15-3, começassem todos os jogos à mesma hora. O árbitro reformado considera que os delegados da Liga Moçambicana de Futebol deveriam ter evitado o atraso do jogo. Primeiro é o seguinte, os jogos deviam ter começado à mesma altura.
Eu não quero defender que comece às 15, comece às 15h01, comece às 15h02 e 3, mas todos os jogos têm os seus delegados da Liga. Eles deviam ter entrado em concordância, porque nós temos a tecnologia. Eles usavam telefone, as equipas aqueciam, podia haver saudação de dirigentes, tudo mais. E aquela hora, podia estar num campo, estarem todos prontos, no outro campo não estarem. Então podia-se esperar usando a tecnologia que a gente tem. E quando chegasse a altura de todos os campos, ele confirmaria. Neste campo já está pronto, no outro campo está pronto, no outro campo está pronto. E todos começavam à mesma hora, seja 15, 15h01, 15h02, 15h03, 15h04, mas à mesma hora teria-se evitado este burburinho que está a aparecer neste momento. Contudo, Arão Júnior diz que o campeão é o Ferroviário de Maputo. E daqui em diante, o que se deve fazer é evitar que situações idênticas voltem a acontecer. Eu queria dizer o seguinte, já está tudo feito. Agora, o que tem que se pensar daqui para frente é que deve-se acautelar esses itens todos, porque isto acontece em qualquer parte do mundo. Agora, é preciso se evitar. Não se evitou, aconteceu. Muito bem, vamos agora ao espaço Mosefo. As obras do Mosefo Village seguem a bom ritmo. A 30 dias do arranque do primeiro grande fórum, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. E esta segunda-feira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico visitou o local, acompanhado pela equipa de organização do evento. 20 dias após o início das obras, o Mosefo Village, no espaço do campus da Universidade Eduardo Mondlane, ganha corpo e já deixa antever um pouco do que será. A tenda principal que vai acolher as cerimónias de abertura e de encerramento, bem como o jantar de gala, tem os alicerces em pé. E doravante seguem-se trabalhos de acabamento, nomeadamente no piso. Esta tenda, de cerca de 2.000 metros, vai receber mais de 600 pessoas no primeiro e último dia do evento e será auxiliada por outras duas, também de grandes dimensões, nomeadamente a tenda de corporate e das refeições. As restantes tendas serão para vários serviços, com destaque para a tenda das exposições. E porque estamos a 30 dias do primeiro grande fórum, as equipas de preparação e organização se desdobram em verificar o desenvolvimento dos trabalhos, tanto no local que vai acolher o evento, bem como em outras áreas pertinentes para o sucesso do fórum. E esta segunda-feira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, foi ver pelos seus próprios olhos o ritmo das obras. Com ele foram Dailton Fonseca, vice-presidente do Grupo Soico e diretor executivo do Mosefo, Inês Almeida, responsável pela logística do Mosefo Village, e outros membros da equipa. O secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, diz que é preciso industrializar a África para garantir a redução da pobreza no continente. Carlos Lopes disse ainda que a baixa produtividade na agricultura afeta mais de 70% da população moçambicana. Carlos Lopes considera que a industrialização de um país deve assentar na transformação dos produtos agrícolas que podem ajudar a resolver os principais problemas que afetam a população. Num outro desenvolvimento, Carlos Lopes diz que há tendências de se imitar os instrumentos democráticos das democracias mais avançadas e não da realidade de cada país. O problema e o drama da África é uma agricultura com a mais baixa produtividade mundial. Essa agricultura com a mais baixa produtividade mundial, infelizmente, comporta cerca de 60% da população africana. Em Moçambique até mais. 70% da população e um pouco mais ativa. Nós precisamos de nos industrializar. Mas a industrialização que nós vamos ter que fazer tem que se assentar em grande parte na transformação dos produtos agrícolas. Portanto, é uma transformação que vai permitir resolver três problemas. Dr. Carlos Lopes, temos assistido a um aumento da tensão político-militar e das hostilidades em Moçambique. Em que medida é que isso pode comprometer esta visão de um desenvolvimento equilibrado?
Eu acho que é uma manifestação de algo um pouco mais profundo, porque o sistema político talvez não esteja completamente adequado à realidade do país, porque nós muitas vezes, de uma forma um pouco gregária, imitamos, digamos, os instrumentos democráticos das democracias mais avançadas, dos países mais avançados, e, portanto, não os adaptamos exatamente à realidade de cada país. Este é o extrato de uma entrevista a Carlos Lopes, secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, que irá passar na íntegra esta noite, às 22 horas na STV, no espaço Mosefo. O deputado da Assembleia da República, Eduardo Namburete, que também é um dos oradores do primeiro grande fórum, diz que o Mosefo cria espaços para debates dos problemas dos moçambicanos. Namburete diz ainda que é preciso debater a cidadania como forma de incentivar os moçambicanos a se envolverem na resolução dos problemas nacionais. O Mosefo cria uma oportunidade para os moçambicanos poderem se encontrar e, em conjunto, discutirem as grandes questões nacionais. Este é um fórum que eu acredito que a sua existência nos apresenta uma oportunidade para os moçambicanos refletirem sobre o que é que pensam e o que pretendem que seja o seu país. Neste espaço, eu acredito que pode-se discutir vários assuntos e, principalmente, olhar para Moçambique para além do ciclo dos 5 anos, para além dos programas quinquenais, mas olhar para Moçambique a longo prazo. Criarem-se consensos nacionais, não de 5 em 5 anos, mas consensos nacionais de longo prazo. Os problemas, a partir do momento que eles são discutidos, um passo muito grande para a sua resolução já está dado. E esta contribuição do Mosefo, do Grupo Soico, é exatamente criar esta oportunidade para as pessoas discutirem. Com a discussão chegamos a uma conclusão e, com base nessa conclusão, podemos implementar aquilo que são as deliberações consensuais e resolver-se então os problemas. Todas as questões nacionais, elas requerem uma cidadania ativa. Cidadania ativa que é aquela em que o moçambicano, não apenas pelo fato de ter nascido em Moçambique, se considera moçambicano, mas por seu ativismo na resolução dos problemas do país. Portanto, vai ser um momento bastante interessante para podermos discutir como é que se pode efetivamente ativar a cidadania e, por essa ativação da cidadania, nós galvanizamos a solução dos problemas do nosso país. O deputado da bancada da Frelimo, Caifadine Manaz, diz que o Mosefo é uma plataforma excepcional e comovente e que as expectativas são positivas, tendo em conta que se espera soluções para os problemas da sociedade. Uma plataforma excepcional, uma plataforma comovente, uma plataforma que traz contribuição de vários setores da sociedade para galvanizar aquilo que são as opiniões e a economia do nosso país. Eu sinto que o Fórum Mosefo é uma das plataformas, se calhar uma das melhores plataformas que a STV trouxe, porque todos os moçambicanos sentem-se incluídos no debate sobre aquilo que é a execução do governo, aquilo que são os interesses da população. Para a sociedade moçambicana, a paz é primordial, o bem-estar da sociedade toda é primordial. E olhando para aquilo que são os debates feitos pelo Fórum Mosefo e vincado que vai-se discutir aquilo que são assuntos que apoquentam a sociedade, como a estabilidade, sinto que as expectativas são positivas, todos esperamos com muito anseio para que haja contributo no sentido de todos melhorarmos a estabilidade do nosso país. E para José de Sousa, deputado do Movimento Democrático de Moçambique, o primeiro grande Fórum Mosefo é um encontro decisivo que vai responder aos anseios dos moçambicanos. Ao se constituir este órgão, que responde pelo nome de Mosefo, através da grande colaboração da Soico, é de facto um dos grandes momentos da nossa sociedade, tendo em conta que era necessário, de facto, encontrarmos um meio termo para termos a capacidade de resposta com relação àquilo que são os grandes desafios deste país. Com o aparecimento da Mosefo, estamos convencidos de que o país ficou mais esclarecido, o país hoje tem argumentos,
com relação às grandes preocupações que tem este país, que é virada para o desenvolvimento, tendo em conta, digamos, o primeiro aspecto fundamental, que é a produção da comida. A grande expectativa, na minha opinião, com relação a este grande evento que vai acontecer agora, é de ver neste encontro algumas propostas de solução, é ver neste encontro que, desde o início deste movimento até hoje, o que é que foi produzido. E estou convencido, esta é a minha opinião, que grande parte das pessoas que estarão lá e que não farão parte, digamos, não digo da tribuna principal, poderão, enfim, ouvir destas sensibilidades quais foram as grandes realizações e que, desde o início, foram sempre colocadas, foram sempre levantadas. Estamos a 30 dias do arranque do primeiro Grande Fórum Mosefo, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. A pobreza vem do facto da nossa agricultura, em países africanos em geral, não produzir suficiente riqueza para poder comportar, digamos, o tamanho da população. Sente alguma frustração olhando para a Guiné-Bissau? Tenho muitas frustrações em relação ao meu país. Não perca a entrevista exclusiva com o Carlos Lopes, secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, aqui na STV. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. O futuro é agora. Mosef vem no momento certo. Mosef é uma das condições que nós precisamos para que possamos estar juntos na base de uma plataforma comum de debate para um objetivo comum, que é o crescimento econômico, o crescimento social e o crescimento cultural. O Mosef é um fórum extremamente importante para que Moçambique atinja os seus objetivos. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Muito bem, estamos de volta a esta noite informativa.
A Fundação Aga Khan lançou hoje em Maputo o 13º ciclo do Prémio Aga Khan para Arquitetura. Trata-se de um concurso aberto para arquitetas e paisagistas de todo o mundo, que depois de ter encerrado as inscrições globais, abriu uma exceção para receber candidaturas de Moçambique e também dos países da CPLP. Estas são imagens de alguns projetos que já passaram pelo júri dos prémios Aga Khan para a arquitetura. Beleza, simplicidade e importância para a história e as comunidades são alguns aspectos comuns em todas as obras patentes nesta exposição, aberta precisamente no dia em que era anunciada a abertura da candidatura para autores moçambicanos. Dada a importância de Moçambique e dos membros do CPLP, para poderem apresentar as suas candidaturas, o seu diretor-geral do prémio autorizou o alargamento do prazo até 15 de dezembro de 2015. Assim faço votos para que já neste ciclo possamos ter candidaturas de Moçambique e de CPLP que sejam elegíveis ao prémio. Coube ao arquiteto Júlio Carrilho proceder ao lançamento da Janela de Oportunidades, criada para os criadores nacionais. No discurso de ocasião, Carrilho desmistificou o prémio. O prémio de arquitetura para a arquitetura Aga Khan não só não tem nada de excludente, como as obras premiadas fundam-se em critérios absolutamente universais, em que avultam a exigência de contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas, no quadro do respeito pela dimensão social, pela ética profissional, pela dimensão cultural, em suma, pela sua humanidade, enriquecida pelas qualidades estéticas, tecnológicas, funcionais e de sustentabilidade e inovação. O ministro da Cultura e Turismo espera que nas próximas exposições haja um projeto nacional a perfilar entre os vencedores. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para desafiar os arquitetos nacionais a fazerem desta exposição um momento de reflexão, de aprendizagem, de partilha de experiências para que internamente eventos similares se realizem em prol do desenvolvimento da nossa arquitetura, na perspectiva de que o próximo prémio seja atribuído a um arquiteto moçambicano. O prémio Aga Khan para a arquitetura é atribuído de 3 em 3 anos e tem como valor $1 milhão. 4 funcionários do Estado são acusados de desvio de fundos do Conselho Municipal de Gorongosa, província de Sofala. Mais de 4.800.000 meticais desapareceram dos cofres do Conselho Municipal de Gorongosa, localizado na região centro da província de Sofala. O caso veio ao público nesta sessão da Assembleia Municipal de Gorongosa, realizada há dias. O Conselho Municipal de Gorongosa está a par deste assunto. Aliás, no informe sobre o estágio das atividades municipais apresentado pelo vereador das Finanças, foi feita referência a este caso de forma bastante resumida. 4 processos disciplinares estão em andamento por transgressão das normas do funcionamento do Estado. A bancada do MDM não gostou da forma como o caso foi colocado e pediu esclarecimentos. Queremos esclarecimento daquele caso, em vez de dizer que só foram restaurados processos sem esclarecimento do caso. E nós queremos saber quantos meticais que estão em desvio, quantos funcionários envolvidos, que se falou de 4 aqui, qual é o passo dado à variação junto ao EDIR. Eu mesmo marquei a audiência, fui ter com o presidente do Conselho Municipal e ele disse que tinha provas, mas há questões preliminares que estão sendo levadas com uma equipa técnica que está trabalhando sobre o assunto. E uma versão aqui, que é dotada não sei do que, para poder escapulir-se do assunto que está em questão a ser debatido. Senhor substituto vereador, senhor substituto que representa o presidente do Conselho Municipal, se não tem resposta clara sobre a matéria, ligue para o senhor presidente e dê a resposta agora. É verdade que vocês não podem pronunciar-se do vosso posicionamento. Por quê? Porque senão serão conotados no vosso partido. Continuem assim como lambebotas, mas nós temos que falar a verdade. O Conselho Municipal de Gorongosa não reagiu às exigências da bancada do MDM, que aproveitou esta sessão para apelar maior transparência à direção das finanças na gestão dos fundos públicos. Queremos que a receita mesmo seja fracionalizada por setor de atividade. Por exemplo, quando vem aqui no plano, queremos que venha assim: cobrança nas bancas, cobrança
praça, estacionamento, fiscalização e multas, licença, diversos. Esses pequenos sistemas de abastecimento de água contribuem, que nós queremos saber com quanto a Caixa do Conselho Municipal recebe. A bancada da Frelimo declinou prestar declarações em relação a este assunto. Refere-se que a Assembleia Municipal de Gorongosa é composta por 13 membros, sendo 7 da Frelimo e 6 do MDM. Em Manica, jovens empreendedores estão empenhados na produção de cebola para comercialização dentro e fora da província. A iniciativa conta com o suporte da Agência de Desenvolvimento e Empreendedorismo. Para o efeito, foi trabalhada uma área de pouco mais de 3 hectares no cultivo da cebola, onde os jovens produtores esperam vender a cultura numa primeira fase no mercado local. Com o apoio da Agência de Desenvolvimento e Empreendedorismo, braço econômico da organização juvenil Aro Moçambique, o lançamento da colheita teve lugar na última sexta-feira. Policarpo Tamele, diretor executivo da Aro Moçambique, que suporta a iniciativa, instou aos jovens a aumentar as suas áreas de cultivo, bem como apostar na introdução de outras culturas. Este aqui é o nosso papel, de sempre apoiar esta iniciativa. Então, o que nós gostaríamos é que continuasse ainda a darem mais oportunidades, né, a esta comunidade, alargar mais áreas também de produção. Falou também de não só batata, não só cebola, mas também estão a olhar para batata renda, estão a olhar também para feijão ou para outras culturas, né? Geração de rendimento. Então, esta é uma parte do produto da cebola que vai ser colocado no mercado, fruto também de nosso engajamento, também do apoio de nossos parceiros, em especial do Fundo do Desenvolvimento Agrário. Refira-se que as 3 hectares da produção de cebola foram trabalhadas por jovens filiados em 5 associações baseadas no distrito de Manica. Na atualidade internacional, os primeiros resultados provisórios das eleições legislativas na Turquia estão a dar vantagem ao Partido da Justiça e Desenvolvimento do partido do presidente turco, e indica a imprensa daquele país. Ao contrário do que apontavam as previsões, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, AKP, do presidente turco Recep Erdogan, recuperou a maioria absoluta que tinha perdido nas legislativas de junho. O partido pró-curdo, HDP, conseguiu passar a barreira dos 10% e mantém-se no parlamento. Em Ankara, um mar de gente aguardou, em festa, a chegada do primeiro-ministro para o discurso da vitória. Contados mais de 99% dos votos das legislativas antecipadas deste domingo, o AKP seguia na frente com 49,4%. O Partido Republicano do Povo, principal força da oposição, somava 25%. O Partido de Ação Nacionalista tinha 11,9%. Como esperado, o Partido Democrático dos Povos conseguiu ultrapassar a barreira de 10% para entrar no parlamento. A formação pró-curda de Salatin Demirtas contava com 10,7% dos sufrágios. Com estes resultados, o Partido de Justiça e Desenvolvimento chega à maioria absoluta de 276, ficando com 316 dos 550 deputados do Parlamento. A chanceler alemã Angela Merkel corrigiu o prognóstico do número de refugiados que receberá no seu país este ano, estimando que atingirão 1 milhão em vez de 800 mil previstos. De acordo com a imprensa alemã, Angela Merkel fez esta previsão no domingo passado na mini-cimeira entre a União Europeia e os países bálticos sobre a crise de refugiados, onde estavam representantes de 13 membros da União Europeia e dos países balcânicos. A imprensa adianta ainda que a chanceler alemã afirmou aos seus parceiros que, se não conseguirem conter os fluxos migratórios, devem fechar-se as fronteiras. Após as negociações com os parceiros, que decorrem em separado, seguiu-se o encontro com o líder do partido CSU, que nos últimos dias fez um ultimato à chanceler para conter a chegada de requerentes de asilo.
Merkel, o líder do CSU e outros partidos abriram uma nova ronda de negociações a nível dos chefes de partido para acordar soluções para lidar com as brechas surgidas na coligação. O CSU exige a implementação de zonas de trânsito na fronteira para aliviar os pedidos de asilo de quem pretende entrar no país. Outros partidos rejeitam essa possibilidade porque consideram que isso implicaria a criação de enormes prisões onde ficariam detidos os que chegam à Alemanha à procura de asilo. Muito bem, vamos à retrospectiva das notícias. Os principais atores da justiça em Moçambique juntaram-se hoje